Olá, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, terceiro conteúdo, falando agora sobre algumas características do local onde eu faço a chamada. Dependendo do local onde eu faço a chamada recursiva, o procedimento ou a função tem um comportamento diferente. Nós vamos entender o seguinte: quando eu faço a chamada ou quando eu coloco o código que realiza o processamento antes da chamada da função recursiva, ele vai ser executado assim que inicia a execução do procedimento ou função. Ou seja, chamei a função, ele entra na função, já faz o processamento, seja impressão ou operação. Fez o processamento, faz a condição, inicia a recursividade. Ou seja, assim que eu faço a recursividade, ele vai executando passo a passo. Agora, quando eu coloco o código após a chamada, ocorre uma diferença na forma do processamento. Por quê? Se a chamada do nosso código, o código que faz o processamento for colocado após a chamada, veja bem, vou iniciar a chamada, vou fazer a condição e vou fazer a chamada recursiva novamente. Ou seja, quando vai começar o processamento? Quando a recursividade terminar, ou seja, vai ser feito na ordem inversa das chamadas. Tá? Nós vamos iniciar o processamento, quando o processamento chegar na última chamada recursiva e não tiver mais o que fazer, ele vai começar a retornar. E ao começar a retornar, começa o processamento. Professor, está um pouco obscuro isso ainda. Com o nosso código de exemplo, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, vocês vão entender isso melhor. Para isso, vamos mais uma vez trabalhar com um exemplo, um problema para ser resolvido. Nesse problema, nós vamos fazer um procedimento, mais uma vez, que recebe um número, e ao receber esse número, ele vai imprimir esse número de 1 até esse número passado. Veja, no outro nós fizemos o contrário, eu passava 4, fazia 4, 3, 2, 1. Agora eu quero que ele faça o seguinte, eu passei o número 3, eu quero que ele imprima 1, 2 e 3. Tem? Agora nós queremos imprimir de trás, antes nós imprimimos de trás para frente, agora queremos imprimir na forma crescente. Vamos ver como é que fica isso. Aqui tem mais uma vez o nosso algoritmo, nosso programa em Java. Eu vou alternar para os slides, vocês acompanham dos slides e vai ficar melhor de entender o problema. Vamos lá. Esse é o nosso exemplo recursivo 02, que nós já fizemos o 01 anteriormente. Aqui nós temos o nome do nosso procedimento, imprima até 1, que recebe o número. Aí dentro desse procedimento, olha aqui, nós temos o código do procedimento. Ele tem, olha, veja bem, nós começamos agora com a condição. Então eu comecei com a condição, se o número for maior do que 1, inicia a recursividade. Olha, imprimir número, você vai chamar a função recursiva e vai passar o número menos 1. Mais uma vez, primeiro princípio da recursividade, alterar o parâmetro antes de fazer a chamada recursiva. Continuando, como ele chamou o if, ele vai chamar a função recursiva. Nesse momento desse algoritmo não é fácil a gente entender essa chamada recursiva, por isso eu vou usar aqui a simulação que nós fizemos anteriormente, para ficar um pouco mais simples de entender. Vamos começar aqui então. Eu tenho o imprima até número 3. Tá? Nesse momento, o que ocorre? Nós vamos ter a interrupção da chamada para em seguida ele iniciar o procedimento. Então ele vai iniciar o nosso procedimento, olha lá, ele passa para a primeira chamada do nosso procedimento. Nessa primeira chamada, olha aqui, nós temos o imprima número até 3. Foi passado o número 3 e checamos a condição. 3 é maior do que 1? Opa, 3 é maior do que 1, verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele vai chamar mais uma vez a função recursiva. E vai passar o 3 menos 1. Ou seja, vai passar o número 2. Nesse momento, mais uma vez, vamos ressaltar, ocorre uma interrupção nesse momento. Então o código vai fazer uma pausa aqui e vai para essa segunda chamada recursiva. Então nós vamos para a nossa segunda chamada recursiva. Nesse momento, o imprimir número está recebendo o valor número 2. E nós vamos checar a condição aqui, nós vamos ter 2 maior do que 1. Opa, 2 é maior do que 1, verdadeiro. Então ele vai chamar novamente a função recursiva passando o 2 menos 1. Ao fazer isso, mais uma vez nós vamos ter uma pequena interrupção do código, vai dar uma pausa aqui e vai continuar a sua execução na chamada do procedimento. Tá? E ele chega à terceira chamada recursiva. Nessa terceira chamada recursiva nós vamos ter o número do parâmetro n igual a 1. E nisso, nós vamos fazer a condição. Se 1 é maior do que 1, agora a condição deu falso, ou seja, ele não vai executar a função recursiva e vai passar para o comando de impressão. Se você reparou bem, nesse momento, não vai ter mais recursividade. E agora que vai ocorrer a primeira impressão. Se a gente recordar o exemplo anterior, a primeira impressão, na primeira chamada recursiva, já tinha sido impresso. Dessa vez não, como o código está após a chamada recursiva, ele só vai começar a ser executado quando a chamada finalizar. Então, veja bem, a recursividade finalizou aqui, porque não vai chamar novamente.
não vai chamar novamente, vai continuar o código na linha seguinte, ou seja, vai continuar nessa linha aqui, vai fazer o system.print. Então vai dar system.out.print 1 e espaço, então vai ter o nosso resultado lá. Ele vai imprimir 1 e vai colocar um espaço. Bom, aí veja bem, nós temos aqui que não tem mais nada para executar. O que acontece quando eu não tenho mais nada para executar? O procedimento ou função retorna para quem chamou. Então ele vai retornar para quem fez a chamada dele. Ou ele vai retornar para esse momento. Veja bem, nós interrompemos nesse momento aqui da segunda chamada. Então o que vai acontecer agora? Ele vai continuar desse local no final da chamada. Como não tem mais nada para fazer dentro do if, ele vai sair do if e vai executar o system.print 2 mais espaço. Então nós vamos ter aqui 2 e um espaço. E ele continua a execução. Como ele não tem mais nada para fazer aqui, o que acontece? Ele vai retornar para quem chamou o procedimento. Então nós vamos ter o retorno para quem fez a chamada. Então ele vai retornar mais uma vez para o procedimento anterior. E agora ele vai fazer o processamento, porque o processamento vem após a chamada recursiva. Então ele vai continuar nesse ponto, vai fazer o system.out.print 3 e o espaço. Então nós vamos ter aqui o 3 e um espaço. E ele continua a execução dentro do procedimento. Não tem mais nada para executar, ele vai retornar para quem o chamou. Ok? Retorna para quem chamou. Nesse momento não tem mais nada para executar e nós vamos ter a finalização do nosso procedimento. Então ele fez o que nós precisávamos. Repare bem que só de inverter a posição do código de execução, você vai antes do if, você vai após o if, nós mudamos totalmente a ordem de execução. Se eu coloco antes, ele executa imediatamente. Se eu coloco depois, ele só executa depois que a recursividade finaliza. Okay? Esse é o segredo. Bom, aqui nós finalizamos a parte de recursividade, a parte do local onde a recursividade é feita. Então nós encerramos o terceiro conteúdo. Mais uma vez, você vai ser apresentado a um quadro de resumo na página seguinte, lê com atenção esse quadro e em seguida você vai responder uma pergunta sobre o conteúdo que a gente acabou de ver. Bom, se você não está com consciência que você realmente entendeu o conteúdo, volte o slide, assista esse vídeo novamente, veja a página de resumo com bastante atenção e eu tenho certeza que você vai conseguir responder a questão com facilidade. Nos vemos no próximo conteúdo.